né? E ele fala assim sobre 5 baldes. O primeiro balde é o balde do conhecimento, ou seja, o que você sabe, de onde você buscou, quais são as suas fontes, suas referências. O segundo balde é a aplicação, porque conhecimento sem aplicação é apenas informação. Sim. Então você precisa aplicar esse conhecimento que você adquiriu previamente. O terceiro balde é o balde do network, sua rede de contato. Quem você conhece? Quem são as referências das suas referências? Quem está ao seu redor? Quem você pode contar? Né? O quarto balde são os recursos. E aí, quando eu falo recurso, não é só recurso financeiro. Quais são os seus recursos mentais, seus recursos físicos, seus recursos monetários? Porque isso também vai lhe trazer um passo mais acelerado. E o último balde... Elevar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elevar Podcast, episódio de número 18. E hoje o David tá diferente, dividindo a bancada aqui comigo mais uma vez. Débora Catherine, seja bem-vinda, Débora. É sempre um prazer participar desse podcast abençoado, olha aí. E a Débora já esteve conosco, né? Você já conhece, no Resenha Elevar, e vai dividir essa semana aqui, né, as entrevistas conosco. Débora, hoje a gente está trazendo um convidado direto de Recife, mas o cara é radicado aqui em Maceió há 3 anos. Ele é da área que você gosta, que é a área do audiovisual, né? Filmmaker profissional, formado pela Universidade Cruzeiro do Sul e CEO da produtora Javé Digital. Eita, que E ele é conhecido como? Peraí. Edmovie. Olha isso, eu tô falando certo. Ed Máquina. Agora é do Elevar, que ele tá aqui com a gente. Diga aí. Eu já inventei um Ed Murphy aqui também. Conosco no 18º episódio, Edson Correia, seja bem-vindo, meu parceiro. Olha aí. A mais um episódio. Rapaz, isso já é praxe, né, galera? Já é praxe, né? Derrubando o microfone. Gente, eu agradeço por essa oportunidade de estar nesse incrível podcast, né? Tenho certeza que hoje a gente vai discorrer aí ótimos assuntos, bom papo, trazer também conhecimento para a galera sobre o audiovisual, quem é curioso sobre essa área, para quem está começando, um pouco da minha trajetória também, né? De como eu cheguei até aqui. E vamos lá, vamos embora. Mete bronca. Vamos embora, né? É ao vivo. É ao vivo, né? Então, agradecer a sua presença por ter aceitado esse convite, né? A sua agenda é muito ocupada e tal, e agradecer por você estar aqui conosco. Conseguiu, né? Um espaço, né? né? Acho que já faz tempo que deve ter agendado esse momento, porque o cara é cheio de compromisso, né? Mas tá aqui, né? Estou aqui, com certeza, cheguei. Essa minha primeira pergunta é sobre um pouquinho da sua história, né? Como é que foi? Você é de Recife, sim, né? E como é que foi a sua infância? Como é que você cresceu até a sua chegada em Maceió? E como é que tudo isso aconteceu? Como é que a sua vida convergiu para você chegar no audiovisual? Então, vamos lá. Sou natural de Recife, como a gente já narrou aqui. E aí a minha infância e adolescência foram muito conturbadas, né? Porque eu não estava no meio cristão ainda. Mas aí conheci a Cristo. E aí, nos meus 18 anos, eu comecei a cursar fisioterapia. Não me identifiquei muito com a fisioterapia. E aí fui para a área do direito, né? Eu trabalhei aí seus 4 anos na Defensoria Pública, lá em Pernambuco, mas era conhecido como chama o Ed para tirar foto, chama o Ed para fazer o vídeo, chama o Ed porque ele tem o jeitinho para fazer a arte melhor, né? Eu já tinha esse lado, o carinha da mídia. O carinha da mídia, né? Mesmo desempenhando outra área, já tinha essa paixão, né, embutida pelo audiovisual. E foi muito gratificante porque como é que aconteceu essa transição? Já vou pular, porque se a gente for realmente contar tudo, a gente passa aqui a tarde inteira e não dá para continuar. Como é que foi minha transição? Eu atuava na área do direito lá, como eu já falei, mas também atuava na comunicação da igreja. Ou seja, eu fazia os stories do culto, né? Tava ali começando na fotografia.
E fui desempenhando esse lado criativo, né? Esse lado de criar para o reino, de criar para a igreja. E aí houve uma troca de mudança, né? De gestão pública. Eu saí da Defensoria Pública e aí passei um tempo desempregado. E como eu já atuava na igreja, né, o meu pastor ele falou assim: por que você não utiliza esse talento que você tem para fazer captações para empresa, casamento, né? Existe uma área, né, não somente aqui no reino, mas existe uma área lá fora criativa que você pode estar fazendo uma renda. Passou uma visão, né? Exatamente, passou um direcionamento. E aí eu não pensava por esse lado. E aí foi quando eu comecei a tomar esses primeiros passos, né, no audiovisual. Então, comecei a atender as primeiras empresas ali em Pernambuco. Tinha um amigo que ele já era bem nichado, que era da comunicação. Ele era bem nichado no audiovisual para casamento. E aí também ele foi me dando algumas oportunidades de estar fazendo o make-off dele, porque a gente que executa, tanto na fotografia como no vídeo, não existe um bastidores por trás. A gente só mostra o trabalho final, pronto, mas não tem ninguém nos filmando. E aí ele falou assim: eu estou precisando me posicionar, né? Meu Instagram ele só tem resultado final, mas também não tem quem executa. Então eu quero contratar esse serviço seu. Então você topa ir comigo para os casamentos, para fazer tipo o meu make-off, como eu posiciono os casais, como eu faço na minha empresa? Eu falei, top. E aí foi meu primeiro posicionamento, né, de posicionar uma marca, que era posicionar o Wesley Fotografia. E meu pastor foi transferido para aqui, para Maceió, porque a nossa igreja abriu uma filial aqui, né, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E eu não acredito no por acaso, eu acredito que tudo tem um direcionamento de Deus. Porque antes dele ser transferido, Deus tinha usado uma missionária e falou assim, foi uma conferência que teve de avivamento, e aí eu ainda estava naquela vibe, estava recém na fé, né? E aí eu estava naquela vibe do, poxa, Deus falou com todo mundo e não falou comigo, não usou ninguém e tal para falar comigo. E aí no final da conferência, eu tinha feito o registro dessa missionária e fui passar os materiais para ela. E aí Deus usou ela, né, tanto para mim como para minha esposa, e falou que iria nos levar para um estado onde as cores seriam azul, vermelha e branca, as cores da bandeira. Aí eu falei, eita, Senhor, eu estou pronto para ir para a França, estado. Estou pronto. E aí, poucos meses depois, né, houve a notícia que a nossa filial, a Assembleia de Deus, ia abrir uma filial aqui em Maceió. E aí esse meu pastor ele foi transferido para cá. Na inauguração, tanto eu como a minha esposa, eu fui cotado aí na comunicação, né, para vir registrar a inauguração da igreja. E minha esposa, ela trabalha num departamento que é de novos convertidos. Ela que auxilia o pessoal até o batismo e tal. E aí viemos no dia da inauguração, né? Conhecemos a igreja, né? Eu vim no primeiro dia, gravei e voltei. Ela ainda ficou aqui 2 dias. E meses depois, né? Esse meu pastor ligou para mim e falou assim: como é que estão as coisas? Pastor Gabriel Gasparini. Gente boa demais. Gente boa. Ele ligou para mim e falou: como é que estão as coisas, máquina? Que o máquina vem dele, né? Porque na comunicação, tipo, eu era da projeção, fazia história, fazia fotografia, editava, fazia design, né? Fazia roteirização, fazia milhares de coisas dentro da comunicação. E aí ele sempre brincava: isso é uma máquina, é uma máquina. Inclusive, essa era a próxima pergunta que a Gabriel ia fazer. Isso é uma máquina. E aí o máquina veio dele, né? E aí ele ligou para mim e perguntou como é que estavam as coisas, né? Porque eu estava desempregado ainda, mas estava fazendo algumas coisas assim na área do audiovisual,
não com tanta propriedade, porque estava engatilhando ainda. E surgiu a oportunidade de 2 empresários aqui em Maceió da igreja, né, estarem precisando de um profissional na área de marketing. E aí eu vim, negociei e orei ao Senhor, né? Porque nem tudo que é bom aos nossos olhos, né, é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí, na primeira semana, Deus confirmou, tipo assim, coisa de 4 vezes, porque eu fui incrédulo, né? Eu falei, não, Senhor, se fosse eu mesmo, confirme. É porque mudança, assim, para você, né? As principais mudanças na vida de qualquer pessoa não pode ser feita de qualquer forma, né? E ainda Exatamente. Mais mudança de estado e tal. De estado. E aí eu fiquei, como vai ser isso, né? Até porque eu morava antigamente, a gente morava na casa dos meus sogros, e aí a gente tinha na verdade a gente não tinha móveis, né? Eu até falei para ele, eu falei, não, preciso ver como é o custo de vida em Maceió, né? Recife é outra realidade, Maceió também é outra, então preciso ver, até porque a gente não tinha móveis, a gente tinha cama e tinha um guarda-roupa que se tirasse da parede, misericórdia. Já era. E aí eu vi, o senhor confirmou, né? E aí no mês de setembro de 2022, eu vim para Maceió, aluguei um apartamento e vim para Maceió com 2 malas. Minha esposa, ela veio 3 meses depois, porque ela trabalhava em uma empresa de eventos infantil que era da família. E aí eu cheguei em Maceió com 2 malas e perguntando assim, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Só que lá na profecia, né, quando Deus usou a irmã, a missionária, ele falou que ia me trazer para outro estado, que serviria de grande aprendizado e que seria um estado que eu iria prosperar. E aí, quando a gente entende de prosperidade, não é somente financeira. Prosperidade é um conjunto de vários fatores. Então, é ministério, é saúde, é na família, é nas finanças, é na amizade, né? Então, eu entendo prosperidade como um todo, né? E não algo específico, fechado. E aí, quando eu cheguei em Maceió, eu fui para o apartamento, aí com 2 malas, aí eu trouxe 2 lençóis resistentes, né? Um eu cobria o chão e o outro eu deitava em cima e o outro me cobria. E aí eu chorava. E eu perguntava assim, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E aí o Espírito Santo sempre tocando no meu coração, tipo, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E aí que eu chorava, eu falei, não, eu vou confiar. Foi um direcionamento de Deus. E aí, o que é que aconteceu? Já pulando as fases, né? Senão vai ficar muito longo. No mês de dezembro, minha esposa veio. Só que, tipo, a gente não tinha móveis. A gente tinha cama. E não compensava você trazer uma cama de Recife para Maceió. Tipo, frete muito caro. E aí, Deus falou que ia se responsabilizar com tudo. Ou seja, o pessoal da outra filial que a gente fazia parte, né? Que é lá na Devec Ibura, o pessoal organizou um chá de casa nova. E tipo assim, a gente ganhou basicamente tudo. Tudo. Pra dizer que eu não comprei nada aqui, porque tem que ter o sacrifício também, né? Eu comprei a mesa e o guarda-roupa. Aqui eu ganhei cama, ganhei geladeira, né? E os demais objetos utensílios de casa, tipo, a gente ganhou tudo. Então, assim, a gente via mais uma vez o cuidado de Deus e aquilo que ele tinha falado, né? Que ele ia suprir em todas as necessidades. Só que a transição aqui do audiovisual era ainda muito precoce, porque, entre aspas, eu tinha o talento de vídeo, mas não tinha muito fundamento de técnica, né? Então, na negociação que eu tinha feito com esses 2 gestores, era para atuar em marketing. Marketing é muito grande. E audiovisual é um nicho dentro do marketing, né? E aí, com 3 meses, eu saí da primeira empresa e aí fiquei desesperado, né? Porque eu falei, nossa, minha esposa tá vindo. E aí a renda agora? Né? Porque como é que vai sustentar, né? Como é que eu vou sustentar? É o impacto. E aí o gestor ele falou assim, cara, você é talentoso, mas a empresa está passando por um processo de mudança
e a gente não consegue lhe segurar. Mas se qualifique mais porque você tem futuro. E aí o outro gestor segurou a barra, né? E aí eu comecei a desempenhar projetos para as duas empresas. Só que, tipo, naquela pressão de fazer dar certo. Falei, nossa, tem que dar certo, tem que dar certo. E, tipo, aqui como eu não conhecia muitos lugares, então basicamente tudo eu ia de Uber. Então, por exemplo, você já vem de outro estado, mora de aluguel. E aí tudo que você faz de Uber. Então, tipo, você não consegue ter um controle financeiro, né? Então, tipo assim, eu sobrevivia com minha esposa no limite do limite porque ela não estava trabalhando. E aí eu trabalhava muito aqui, na área de marketing, e aí pedindo a Deus assim uma solução para, porque eu não via as coisas acontecer, só era perto. Às vezes a gente chegou, por exemplo, de faltar mesmo comida de casa, e eu sempre fui tipo, você nunca vai saber que eu estou passando por um problema, você sempre vai ver o Ed assim, rindo, conversando, brincando, tipo, às vezes sério, mas eu não transmito que estou passando por um problema. Sim. Né? Quantas e quantas vezes, eu sou do Ministério de Louvor também, então quantas e quantas vezes eu subia no altar para louvar com os 2 sapatos com um buraco debaixo. E nunca cheguei assim para pedir, também não questionava Deus, porque eu dizia assim, não, foi Deus que disse que ia me levar para outro estado, ia fazer alguma coisa vai acontecer. E aí, nesse meio de alguma coisa acontecer, as coisas apertavam cada vez mais. E aí chegou a faltar alimento dentro de casa e eu falei assim, meu Deus, está faltando alimento dentro de casa. Minha esposa ligou para mim e falou assim, tem como trazer café e queijo, na geladeira da gente não pode faltar isso. Aí eu disse, hoje não tem condições, mas eu vou resolver aqui alguma coisa e dou uma notícia para você. E aí quando eu desliguei o telefone, eu falei assim, Deus, o Senhor disse que eu ia vir para cá para prosperar e tudo isso faltando, traga uma provisão. Quando foi 20 minutos depois, minha esposa ligou de volta. Aí eu falei, o que houve? Ela, não precisa trazer mais não. Eu falei, o que foi? Ela, não, uma irmã aqui na porta trouxe uma barra de queijo e um pacote de café. Então, assim, eu via o cuidado de Deus, né? E aí, um desses cuidados foi também, tipo assim, no meu máximo de fé, eu fui gravar um evento, já pulando, senão vai ficar muito longo. Eu fui gravar um evento da pastora Camila Barros, que foi o Ouça, a primeira edição aqui em Maceió. E no final, Deus usou uma irmã que subiu assim atrás do palco e falou que estava se agradando da minha obediência, né, daquilo que eu estava executando, e que a porção seria dobrada e que eu aguardasse 7 dias. E aí, desde esse dia, as coisas assim começaram a fluir, porque nesse meu processo de marketing audiovisual, né, eu conheci aí o tráfego pago, que vinha estudando bastante. E aí, com R$140 na primeira campanha, a gente vendeu aí para a empresa, tipo, R$110 mil. Então, caramba, assim, Deus, ele começou realmente a soprar o nome e eu ouvi dizer assim, não, determinado projeto, não, chama o Ed, chama o Ed. E até hoje, chama o Ed. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, esse meu processo do nada até a migração do audiovisual, assim, foi bem, não vou dizer dolorido, né? Mas o propósito foi muito bom, né? E hoje eu estou aí atuando com audiovisual, não somente aqui em Maceió, mas também no meu estado, porque de fato no meu estado eu não atuava. Aqui, né? Surgiu como um espelho, né? Exatamente, ou seja, eu fui forjado, eu ouvi um resquício lá, mas fui forjado aqui e hoje, tipo, atendo cliente de Aracaju, atendo cliente de São Paulo, João Pessoa, Brasil Fortaleza. Todo, né? Brasil todo ainda vai chegar. Em nome de Jesus. Você expandiu as fronteiras? Com certeza. Que bênção, que bênção. É uma história assim que você vê, né? Que desde o começo ele sempre já teve nessa pegada de
audiovisual, mesmo, tipo, tirando foto, um trabalho que você comentou, né? Sim, sim. Mas, sim, teve sempre um princípio, uma pegada no começo, né? E já engatilhando, eu queria saber de você, Edson. Quem são suas referências? Assim, suas inspirações de quando você começou até agora. Porque você hoje já está bem profissional, né? Bem profissional. Mas no começo, assim, até agora, quem você se inspirou, atualmente se inspira também? A minha primeira referência no audiovisual é um casal chamado Casal Rec. Conheço. Né? Eles são, assim, minha primeira referência de audiovisual. Eu aprendi no decorrer do processo de conhecimento, né? Eu também, porque você sabe que hoje tudo é investimento, principalmente na área. Então, eu consumia muito conteúdo deles no YouTube, que é de grande valor para quem está começando. Vale a pena consumir, né? Tanto roteirização, equipamento, iluminação, aqueles processos iniciais que você precisa ter de conhecimento. Aqui em Maceió, meu cara que eu tirei assim como referência, até porque hoje eu atuo muito na área de evento, né? É o Gabriel Stuart. Ele é daqui, Ele é daqui de Maceió. Ele é um produtor aí de audiovisual. Ele atende grandes marcas como Wesley Safadão, né? Grandes marcas que fazem eventos aqui. Ele tá grandes nomes, né? Grandes também. nomes, né? Ele tá aí à frente, né? Então, assim, ele tem uma visão criativa insana, né? Como ele fala. Ele tem uma visão criativa, assim, fora da curva. Às vezes eu fico... Porque a gente precisa ser criativo, sim, né? Uhum. Mas a gente tem alguns limites a se respeitar. E eu fico vendo assim, eu falei, cara, de onde ele tirou essa ideia? Então, tipo assim, aqui em Alagoas, Gabriel Stuart, e eu tenho agora outro como referência que eu venho estudando muito, que é o Egon da Sandy Filmes, né? Que tem aí me ajudado nesse processo como produtora, né, na Javé Digital, para consolidar mais a marca. Eita, não falei, né? Mas depois vocês perguntam. Vai chegar lá, chegar lá na empresa. E aí, fazendo a consolidação dessa marca. Então, assim, eu tenho essas 3 grandes referências na área do audiovisual. Então, falando um pouquinho sobre a questão acadêmica e técnica, o que me chamou a atenção quando você mandou o seu release é que você é formado em audiovisual, né? Ou não, eu estou equivocado. Não, estou terminando, né? Não, mas está na faculdade. Terminando a faculdade de audiovisual na Cruzeiro do Sul. É um curso EAD, assim, não tem aqui no Nordeste, né, a faculdade em si. E aí a gente recorre à internet, né? Aí a minha pergunta é justamente essa, assim, porque todo mundo, ou pelo menos os que eu vejo atuando no YouTube, a galera é mais autodidata, né? Qual foi a importância que você viu na formação para que você ingressasse numa faculdade de audiovisual? Então, a formação ela é muito importante, né? Como qualquer outra formação. Ela lhe traz, por exemplo, situações técnicas, né? Que muitas das vezes, por exemplo, no meu caso, eu já aplicava muito conceito técnico, mas eu não sabia o nome. Não sabia a nomenclatura daquilo, sim, que eu executava. Então, por exemplo, a faculdade ela tem sido de grande valia porque os grandes players do mercado, eles se comunicam através desses nomes. Então, por exemplo, se eu só tá aqui, vamos fazer um speed ramp. Tipo, beleza, em uma palavra mais leiga é, por exemplo, o vídeo acelerado. Sim. Só que, se eu não sei o nome, eu estava ficando para trás. Então, a faculdade em si, ela traz esse conhecimento técnico, né? Ela traz também um network, porque existe uma comunidade de várias pessoas que estão aí, né? Já atuam na área e estão se preparando para atuar na área. Então, assim, é de grande valia, foi de grande valia e eu super indico, né? Até para você estar se aprimorando e também tem situações que realmente precisa do diploma, né? Da qualificação ali para estar atuando em determinados projetos. Sim. Interessante. Muito bem isso para falar mesmo, viu? Até porque ninguém ouve muito falar sobre faculdade de audiovisual. Exatamente. Então, você falou que nem tem presencial, né? Exato. Pronto. Então, para você, Edson, na sua visão, assim,
o que é indispensável assim na sua área, né, de audiovisual, o que não pode faltar. Para quem quer se destacar, né? Quer ser um bom filmmaker ou trabalhar na área. Rapaz, na área, o que eu posso considerar? Saber contar uma boa história. Porque geralmente a gente tem a tendência em investir em bons equipamentos, que é super válido. Você ter bons equipamentos, uma boa iluminação, um microfone que tem uma captação boa do áudio, né? Mas às vezes a gente se esquece de contar a história. Então, para quem está começando nessa área do audiovisual, o primeiro passo que eu sugiro é ter o conhecimento de saber contar uma boa história. Para você ter noção, tem um livro que eu li que foi muito interessante, que ele se chama As 33 Leis para um Gestor, que é acho que é Bartley, né? E ele fala assim sobre 5 baldes. O que são esses 5 baldes que precisam ser preenchidos na sua vida? O primeiro balde é o conhecimento, e aí ele traz uma ordem. O primeiro balde é o balde do conhecimento, ou seja, o que você sabe, de onde você buscou, quais são as suas fontes, suas referências. O segundo balde é a aplicação, porque conhecimento sem aplicação é apenas informação. Sim. Então você precisa aplicar esse conhecimento que você adquiriu previamente. O terceiro balde é o balde do network, sua rede de contato. Quem você conhece? Quem são, por exemplo, as referências das suas referências? Quem está ao seu redor? Quem você pode contar, né? O quarto balde são os recursos. E aí, quando eu falo recurso, não é só recurso financeiro. Quais são os seus recursos mentais, seus recursos físicos, seus recursos monetários? Porque isso também vai lhe trazer, por exemplo, um passo mais acelerado. E o último balde é o balde da reputação. Ou seja, não adianta você ter 4 baldes bem preenchidos, mas você não tem uma boa reputação. Então, para quem está começando nessa área do audiovisual, né, eu sugiro começar primeiro com conhecimento. É a mesma coisa de, por exemplo, você comprar um carro e não ter habilitação. Muitas das vezes o que acontece é isso. A gente vê, por exemplo, a grande discussão que tem o filmmaker mobile e o filmmaker de câmera, né? A gente sabe que a câmera ela traz uma profundidade de imagem, de qualidade, muitas vezes melhor do que um celular potente. Mas, se você não tem um conhecimento, como a gente roda muito, né, em determinados eventos, a gente vê pessoas que têm grandes equipamentos e não sabem contar a história, muitas das vezes não sabem nem mexer no seu equipamento. Às vezes tem tudo na mão, né, mas não sabe de fato executar, fazer uma boa gravação, um bom take, não é isso? Exatamente. E até utilizar o recurso que tem técnico, né? Exato. Manipular bem, questão de foco, de ângulo, né? De composição, tudo isso. Porque tudo isso conta, né? Eu comecei mesmo com o celular. Eu tô migrando para câmera faz o quê? Uns 7 meses que eu migrei para câmera, né? Ou seja, mas eu tenho um público de câmera e tenho um público de celular. Geralmente as marcas que vêm fazer ativação do Sul aqui em Maceió, elas querem câmera. Elas já sabem da qualidade. Exatamente. Então, tipo, mas quando você sabe contar uma boa história, às vezes o equipamento ele é tipo o mínimo do mínimo. Um detalhe, né? Um detalhe. E falando, você falou com o pessoal do Sul e tal, vamos trazer um pouquinho para o nosso contexto, né? Você falou que você faz muito trabalho já para essa região, né? Pernambuco, Sergipe e tal. Você vê diferença na produção de conteúdo audiovisual, vamos resumir assim, do Nordeste em relação às outras regiões do país? Então, na verdade, se a gente, por exemplo, eu busco muito boas referências que eu tenho, tipo, dos Estados Unidos, né? Principalmente aí, por exemplo, aplicando para festivais, igrejas, né? Você vê, por exemplo,
as aplicações de conteúdo de audiovisual no ato religioso, né, do Sul, você vê que é uma aplicação mais técnica. Por mais que passe o sentimento do culto, o sentimento daquele momento ali, eu vejo uma aplicação mais técnica, não somente na parte religiosa, mas na parte também do secular, né? Então, assim, existe algumas diferenças que não é por questão, tipo, da região, mas em si eu acho que do profissional, em si, do profissional que conhece o audiovisual, né? Por exemplo, a minha formação é no Sul, ou seja, existe mais concentrações, mais qualificações no Sul, né? Aqui ainda está chegando, né? Como estivesse engatilhando, mas existe essa diferença pelo o nível de conhecimento técnico, mas a internet está aí. Isso. Como, por exemplo, aconteceu comigo, né? Eu faço faculdade numa faculdade que é do Sul, né? E algumas referências que eu tenho também nos meus projetos são do Sul, são de outros estados, são de outros países. Então, porque no audiovisual não é aquela frase que diz assim, nada se copia, mas você tem como referência, você acha, por exemplo, um frame bom, tu fala, pô, dá para adaptar isso aqui no meu projeto. Então, você consegue fazer aí esse equilíbrio, né? Chegar no mesmo nível, né? Assim. Chegar no mesmo nível. Entendi. E como você é um profissional que tem grande demanda, né? Não só no meio cristão, Sim. mas também, tipo, tem evento secular, tipo, algum show Sim. que tenha. Então, como é que você, assim, enfrenta esse tipo de dificuldade? Porque, tipo, você meio que sai do seu círculo, digamos assim, meio cristão, e vai para um meio secular, Sim, claro sim. que profissional. Sim. Mas assim, como é que você Lida, né? Lida, né? Com Com essa... essa- Tem algum conflito pessoal? Porque, por exemplo, eu vim da música secular. Sim. Né? Eu também, né, como todos aqui, a gente professa uma fé, né? Então tem um embate, né, em relação a essas coisas. Você sentiu isso? Você sente? Como é que você lida com isso? Então, o primeiro passo aí é se tomar a identidade, né? Saber quem você é, tão somente em você, tão somente em Cristo, e saber que você está ali para executar um projeto, né? Não é fácil para algumas pessoas, como por exemplo, eu tenho alguns colegas que eram do meio do pagode e hoje são evangélicos, mas não conseguem trabalhar no secular na área do pagode porque o pezinho mexe, né? Traz aquela lembrança. Para mim hoje mexe tudo. Para mim hoje é muito tranquilo. Eu trato como uma profissão normal e claro, você consegue trazer uma identidade de Cristo. Por exemplo, você não deve ser influenciado. Você é a influência de Cristo. Ou seja, não somente nessa área do audiovisual, mas existem outras profissões que precisa trabalhar, por exemplo, no meio secular, né? Então, eu acho que o fator principal aí é a identidade. Se você sabe quem você é e, claro, conhecer seus limites, né? Por exemplo, tem projetos que eu não executo porque vai muito de contra com aquilo que eu acredito, né? Com a minha fé. Então, por exemplo, um projeto que fala sobre determinada situação ideológica, por exemplo, a defesa do aborto, né? Então, tipo, eu sou totalmente contra. Então, aí essa é a próxima pergunta que eu ia fazer. Se você já rejeitou algum trabalho por causa das suas convicções. Sim. Aí como é que tu faz? Dá um migué, passa para um outro ocupado? Na verdade, a gente, assim, existe perfis e perfis, né? Então, por exemplo, aqui em Maceió, o que é que eu observo? Tem um grupo muito fechado. Então, tipo, é o grupo que geralmente executa aquelas atividades, né? E no meio desse grupo a gente se indica. Então, como, por exemplo, recentemente... Assim, eu sou muito fluente para conversar, mas eu ainda me sinto meio travado, tipo assim,
para pegar depoimento, porque tipo, eu sou muito da criatividade, então assim, um depoimento para mim é algo mais parado, né? E aí eu tenho uma colega minha, eu recebi a indicação de um projeto, aí ela falou, eu preciso de 2 profissionais, 2 social media, né? Que eu atuo com social media também. Um para focar na parte criativa e outro para focar nos depoimentos. Aí eu falei, pô, indica essa outra pessoa, porque ela é muito boa para depoimento, né? Então, assim, você se reconhecer também. Mas eu já tive projetos que eu recusei e falei assim, vou colocar o valor lá em cima, porque eu sei que não vai fechar. Aí o cara vai e fecha. Aí Rapaz, já aconteceu de fechar. Aí o que é que eu fiz? Eu fechei pela produtora. Então eu fechei pela produtora e mandei outra pessoa. Entendi. Ah, sim. Mas assim, você tem que ter esse... E tipo, às vezes o cara não tem nem o prazer de estar divulgando, né? Exatamente. Hoje o Instagram é uma ferramenta de vendas, né? Então, por exemplo, se você executa um grande projeto para uma grande marca e você posta ali no Instagram, né? Os inimigos e os amigos daquela marca vão olhar para você, né? Porque hoje tudo que você posta é uma forma de vender nas redes sociais. Tudo é estratégia, né? Exatamente. Então, assim, tem marcas que compensam, tem marcas que não compensam. Então, a gente vai fazendo essa balização com aquilo que você acredita e até mesmo o seu perfil de cliente, né? Seu perfil de público. Entendi. E uma pergunta também que, assim, qual foi o seu projeto que você viu, assim, que você olhou, que você fez e, tipo, nossa, bombou? Você viu, assim, que explodiu aqui em Maceió. Não só aqui ou lá também, né? Mas como você contou na história, que você começou a atuar realmente aqui. Sim, sim. Então, qual foi, assim, o projeto que você viu que bombou, que estourou? Então, já trabalhei com tudo um pouco, né? Por exemplo, eu trabalhava na área do audiovisual, mas na área de marketing. Ou seja, marketing é muita coisa. Então, eu era, entre aspas, o especialista em tráfego pago, eu era o especialista em vendas, eu era o cara que criava conteúdos para empresas. Mas, assim, o projeto que mais me fez bombar foi na parte de eventos, né? E principalmente nas execuções que eu faço em conteúdos institucionais para marcas. Então, por exemplo, um projeto que eu fiz para uma grande marca que chegou aqui em Maceió, né? Que é na área de drones, me gerou vários projetos na parte que são drones agrícolas, né? Na parte de pulverização de máquinas. Ou seja, muitas empresas de Goiás, interior de São Paulo, que trabalham com esse processo de cana, esse processo de plantação, de né? plantação, de colheita. Para mim, eu considero ele como um sucesso porque foi o projeto que me abriu para outros estados, né? Nessa expansão. Fora isso, muita execução de eventos em si mesmo, né? Coberturas de eventos. Recentemente aí a gente cobriu o São João de Maceió, né? Ele traz uma visibilidade, né? Você consegue, por exemplo, você sai de uma categoria, vou dizer uma categoria, você sai de uma categoria de preço e vai para outro. Sim. Né? Então, assim, eu não considero apenas um projeto, mas aos poucos a gente vai fazendo essa escada, né? Porque você pega um projeto grande, já surge outro de um projeto anterior, então assim, você vai fazendo essa escala. Mas qual foi o boom aqui? O boom assim, tipo, não, agora eu consegui projetar o meu trabalho. Qual foi ele especificamente? São João de Maceió. Foi, né? São João de Maceió. Teve uma grande visibilidade. Muito. Olha, depois de São João de Maceió, o WhatsApp não para. Mais. Show de bola. Não para. Ô Edson, e vamos entrar agora um pouquinho na Javé Digital, né? Então você tem uma empresa hoje. Sim. E aí como é que nasceu a ideia de fundar a Javé Digital? O que é que ela faz? E aproveita e já deixa o arroba dela aí pra gente tá divulgando. Então, a Javé Digital, ela surgiu
no meu processo de chegada aqui em Maceió, né? Porque eu conversava com Deus e dizia assim, eu preciso de algo para chamar de meu. E aí eu já tinha criado vários nomes de marcas, não focado na área de produtora, mas focado assim na área de marketing, né? Então, um belo dia eu acordei com esse nome, Javé. E aí eu fui pesquisar na internet o que significava, né? E aí um dos significados é o Deus que cria. E aí foi quando surgiu a Javé Digital. E aí passou pelo processo de registro de marca, né? E hoje a Javé Digital está recebendo um apoio muito grande da Sandy Filmes, né? Eu realmente coloquei ela como produtora, porque um dos maiores desafios, acho que, de uma produtora é você qualificar pessoas, qualificar um time. Formar um time hoje é muito, muito difícil, né? Porque você precisa passar a visão da empresa, aquilo que a empresa quer executar, manter o nome da empresa, né? Aquilo que ela já executa. Então, assim, montar um time hoje, ele termina sendo uma tarefa muito árdua. Mas aí a gente já está com, por exemplo, 2 videomakers, a gente já está com design, né, que às vezes precisa para estruturação de áudio, criação de capas para eventos e tal. E aí a gente está entrando, eu estou indo para Recife hoje, que amanhã a gente tem um congresso, mas eu tenho uma reunião com a gestora de tráfego, que assim me conhece há um bastante tempo, e aí é uma pessoa que já entende a visão e vai estar aí agregando com a Javé, né? Digital. Na sua visão, assim, comparando com outras empresas, sim, o que diferencia a Javé Digital para outras no mercado? Boa pergunta. Agora olha aí, minha contratação aí. Contratação boa, ela. Então, a gente como produtora, a gente passa por vários processos. Sim. Não somente técnico, mas também ter o olhar humano. Uhum. Porque todo projeto, toda execução de um projeto, né, ela passa por um sonho. Ou seja, você tem um projeto e você contrata a nossa produtora, você tem um sonho, você quer mostrar aquele sonho da melhor forma possível, né? E aí, como foi que a gente começou a se destacar? Eu fiz um curso chamado, na verdade não tem um nome, que foi com a Dani Martins, né? A Dani Martins é especialista em vendas, né? Ela participa aí da galera de Flávio Augusto, Joel J, né? Caio Carneiro e tal. E aí eu comprei a mentoria dela de vendas, e aí ela aplica um método chamado método DISC. Como é esse método DISC? Basicamente é um método para traçar perfis comportamentais. Ou seja, cada um de nós existe um perfil comportamental. Ou seja, existe o perfil dominante, que é aquele cliente mais objetivo. Uhum. Ele é aquele cliente mais exigente, ele gosta de estar no poder, trazendo para nosso podcast aqui, por exemplo, seria o diretor de marketing. Sim. Né? Ele está ali na frente, ele quer algo rápido, objetivo, claro. Existe o cliente influente, que é o cliente que conversa, que é o cliente basicamente trazendo, é o blogueiro. Uhum. Né? Ele tem ideias, ele é criativo, ele busca vários insights, então assim, é o cliente influente. Existe o cliente estável. O que é o cliente estável? Geralmente são marcas mais consolidadas. Ela gosta de segurança, ela gosta de, por exemplo, prazos cumpridos, né? Então, é aquele cliente que está com você, senta para ouvir você. Então, ele é o cliente estável. Existe o cliente conforme. O que é o cliente conforme? É a outra produtora que está ali contratando para executar outro serviço. Ou seja, então você está de produtora para produtora. Então você está de técnica para técnica. Então ele é muito técnico. Ele sabe, por exemplo, de tipos de câmera, tipos de lente, tipos de técnica, abertura, quais são os equipamentos que você vai usar. Então ele é muito técnico. E aí o que foi que a gente começou a se diferenciar? Porque a gente começou a tratar
essas pessoas através desse perfil. Ou seja, existe negociação. Se você vai negociar com um cliente que é dominante, você não pode ser influente. Ou seja, o cliente ele quer algo mais objetivo. Então, por exemplo, a gente aprimorou esse método, esse feeling, né? Esse método Diskin para a nossa empresa, né? E a gente trabalha muito com prazos rápidos, porque hoje tudo é muito rápido, né? A gente vê, por exemplo, tem um evento que está acontecendo agora, então a gente precisa postar em tempo real, então precisa de um planejamento para se postar aquilo. Por mais que vai existir pílulas daquele evento postado após o evento, mas até ele terminar, boa parte do evento já precisa ser postado. Sim. Então, assim, esse é um dos grandes diferenciais. Agora, claro, varia muito de projeto para projeto, mas a gente começou a identificar que é algo que dói bastante ainda na área de audiovisual, porque você faz um projeto e tem até clientes que brincavam assim, mas vai entregar com quantos meses? Que era algo que se trabalhava muito, né? 30 dias as fotos vão chegar, 30 dias o material está pronto. É uma grande dificuldade, né, que filmmakers e essa área de audiovisual tem é a questão da entrega, né? De Exatamente. Pronto. E às vezes o grande portfólio que tem, por exemplo, você está formando aí, um dia você às vezes tira 3 eventos. E aí como é que se entrega 3 eventos em um dia? Ou seja, tem que ter um bom planejamento. Então, é uma das dores, né? Essa falta de essa entrega amorosa. Então, a gente preza muito por essa entrega rápida em tempo real. Tanto que, às vezes, as pessoas fazem assim, em alguns projetos que a gente já executou, a gente passa o vídeo resumo no final do evento. As pessoas falam assim, caraca, como é que tu fez isso? Né? Então, assim, a gente sempre tem uma equipe que faz esse alinhamento, tanto de estar gravando, como o outro está recebendo material para estar executando já ali a edição, já para sair em tempo real. Realmente, eu acho que esse é o grande diferencial, porque pelo que eu vejo assim de eventos, até na igreja, né, a gente tem essa dificuldade da entrega, né, das pessoas estarem ali com o material já pronto para ser rodado, né, e ser jogado na mídia. Ed, vamos bater um papo agora rápido sobre a questão do filmmaker em si, né? Que eu acho que a galera que está em casa vai gostar desse tipo de conteúdo. Mas antes eu queria pedir a Júlia ali que colocasse pra gente os nossos patrocinadores pra gente falar um pouquinho. Joga na central. Conhece o Gordo? Rapaz, eu já ouvi falar muito aqui através de vocês. Café Regional do Gordo. Pra quem é de Maceió, o Gordo fica localizado ali próximo ao Shopping Farol, na Fernandes Lima. Bem no meio da Fernandes Lima. Você entra ali naquela rua entre o Shopping Farol e o Posto Convém. Né? Fica de esquina agora lá, um novo ambiente. Cara, o Café Regional do Gordo a gente é suspeito, né? Porque, né? Chega junto aqui no podcast, mas... preciso ir lá. Lá eles têm um passaporte diferente. Isso. Né? Tem um passaporte de carne guisada. Misericórdia. Passaporte de... Como é aquela carne? Alcatra, né? Alcatra. Meu Deus. Bicho, tem um negocinho bem diferente. Além do tradicional café regional, né? Que é aquele cuscuzinho recheado, aquela tapioca. Aí tem uma macaxeira que a gente chama que é a macaxeira que até a banguela come. Meu Deus. E aí... É bem molinha, né? Bem molinha. E agora eles também estão com almoço. Estão abrindo no horário do almoço do meio-dia. Top. Tem a feijoada. E a feijoada, né? Às sextas. Hoje é que dia? Hoje é sexta, Hoje cara. É sexta. Coquinha bem gelada. Eita, não acredito. E também agora eles estão com um camarãozinho, né? O David gosta de falar que é sem vísceras e tal. Eu gosto de camarão com tudo. Sou alérgico. Não acredito. Mas a feijoadinha, né? Feijoadinha, um passaporte. E aí o Café Regional do Gordo, você clica aí nesse link que vai estar abaixo. O pessoal vai colocar aqui o @Café Regional do Gordo. Vai lá no link da bio. Clicou lá, já é direcionado para o cardápio. Já vou seguir aqui agora. E aí você faz lá o seu pedido e é show de bola. Chega rapidinho em casa. Naquele modelo. O nosso próximo patrocinador é o Ludwig Weiss ou Weiss? Eu não sei. Aí quando eu chego perto dele, eu digo Ludwig, eu já falo assim, que eu não sei nem e hoje eu já paguei, né? Hoje está pago de hoje, né? Já tá pago. Sextou. Eu sou suspeito para falar do Lud. Né, o Ludi tá no meu pé, que ele quer começar um projeto comigo. E ele disse que ia me deixar sequinho até o final do ano. Eita, é meta. Essa meta, viu? Mas o Ludi ele é muito competente, assim, não só
a parte do treino. Ele tem toda uma equipe multidisciplinar que acompanha ele, né? Porque assim, resultado... Sim. Tem gente que consegue só com o treino ter resultado, né? Ali com o planejamento É porque e tal. vai de cada pessoa, cada corpo, Mas, né? por exemplo, eu tenho problemas de trava, assim, em algumas coisas. Então, por exemplo, acordar cedo e tal. Aí ele tem toda uma equipe multidisciplinar. Tem nutricionista, tem psicólogo, tem massoterapeuta. Então, tem todo um planejamento que essa galera ali acompanha, né? Além do treino. E aí você que é de Maceió, né? Pode também ir lá no @coachludwigweiss, ou Weiss, né? Assim como está escrito aí. Aqui embaixo também deve ter um GCzinho que a galera vai colocar. E solicitar uma visita, né, com ele lá. Uma avaliação. Né? E quem é de fora de Maceió também pode fazer online, né? Essa avaliação. Sim. E também tem todo esse acompanhamento. Pelo menos, por exemplo, nutricionista, psicólogo. Dá para fazer esse acompanhamento também no online, entendeu? Ele é internacional. Ele é alemão, né? Você sabe que ele é... Exatamente. O cara é altamente desenrolado e agora namorando. Tá, Vou Beleza? fazer um ensaio deles, viu? Faça e aí, @coach... Vai mesmo? Vou fazer o ensaio deles. Coach Ludwig faz, né? Top. Vamos voltar para cá? Em relação aos filmmakers, né? Queria fazer uma pergunta. Qual o equipamento que você acha superestimado no audiovisual que a galera gasta grana à toa? Travou. Agora você travou. Na verdade, não existe o gastar à toa. Porque eu acho assim que existe etapas. Assim, não é que seja gastar à toa, mas às vezes a galera compra porque acha que aquilo ali vai entregar um resultado extraordinário. Absurdo. E até no começo, né? Quer comprar tudo, quer investir logo em tudo. Então, tipo assim, diga aí. Eu não vou dizer, tipo, que, como você falou, não existe um equipamento em si, mas eu acho sim que existe uma ordem. Primeiro, o conhecimento, você tem que ter o conhecimento. Sim. O segundo, dependendo do projeto que você vá atender, por exemplo, eu comecei com um celular. Então, por exemplo, hoje meu iPhone é 16 Pro Max e tem vídeo que você vai ver lá na minha rede social que você não diz que é feito no iPhone, né? Mas existem projetos que precisam de uma boa câmera. Sim. Uma câmera de entrada, uma boa lente de entrada. Então, por exemplo, para quem trabalha aí no audiovisual, por exemplo, você começar aí com uma câmera, o ideal seria uma full frame, porque existe a discussão, por exemplo. Do corte, né? Existe a APS, né? Que aí tem o corte, tem o crop, né? Às vezes você tá com a 35, ela vai fazer tipo uma 75, um exemplo, né? Ele tem esse crop. E a full frame, do jeito que você pega a lente ali, se você está gravando de 50, sai exatamente 50. Mas assim, eu não tem como eu dizer que tem algo que a galera vá se arrepender. Por exemplo, um gimbal. Então, um gimbal, por exemplo, hoje eu gravo muito na mão, né? Então, por exemplo, eu tenho um apoio, porque como eu já estudei o posicionamento que você segura a câmera, existem acessórios que posicionam bem você. Você também pode utilizar os braços como gimbal. Ô, bicho, mas tu tem uma vantagem, velho. Não, mas aí dá pra você todo fazer. Fofinho, irmão. Botar né? a câmera aqui, ó. Tá relaxada a câmera. Tem a passada também, porque, por exemplo, se você é um cara que você vai gravar sem um gimbal e você grava de braço aberto, você grava andando, a imagem vai tremer, porque a própria estabilização da câmera, você já sente a estabilização dela diferente. Sim. Então, por exemplo, se você é um cara desastrado para esses tipos de situação, compra um gimbal. É top. Mas eu não acho que um gimbal, tipo, vou começar a gravar e vou já comprar de imediato um gimbal. Não, você consegue fazer ali na mão, direitinho, e depois você investe num gimbal. Até porque o gimbal ele vai lhe dar uma fluidez, ele vai dar mais estabilidade para você, mas aí depende de cada projeto. Por exemplo, nos projetos de eventos que eu faço, boa parte a gente grava na mão, porque como é show, é movimento, né? Então, por exemplo, quando você grava no gimbal, você tem muita imagem estática ali, muita imagem estabilizada. E na mão não, você consegue, por exemplo, fazer
um motion blue, você consegue fazer um movimento que no diferente. gimbal você não consegue fazer no gimbal um movimento. Então assim, na mão lhe traz mais essa vantagem. O gimbal aí entraria dependendo realmente, por exemplo, se você está gravando em um congresso, então precisa de algo mais fluido, algo mais... Aí sim você compra, mas não existe tipo assim, eu vou comprar isso aqui, vai ser desnecessário. Agora, claro, tudo passa pelo conhecimento. Bicho, se você souber aplicar as técnicas, por exemplo, um celular, você está com um celular. Você que grava com celular, o que é que você precisa? De um bom áudio e de uma boa iluminação. Então, se você faz uma boa iluminação e tem uma boa captação de áudio, você consegue extrair e executar um vídeo muito bom. Se tiver uma câmera, melhor ainda. Então, assim, depende muito do que você vai executar. Eu acho que você matou bem a charada quando você falou sobre o conhecimento. Sim. Né? Porque quando você conhece, você sabe o que é que você vai comprar. Você sabe o resultado que você vai colher. Isso, não vai comprar você à sabe, toa, né? Eu presumo que existem estilos diferentes de filmmakers. Sim, sim. Né? Então você vai observar aquele estilo que se adequa melhor a você e, consequentemente, você vai destinar os seus recursos para aquilo que for mais pertinente para você. Exato. Eu acho que essa questão, a pergunta, ela entra na discussão de que quando não se tem o conhecimento técnico, a galera fica discutindo muita coisa que não, de repente não vai agregar, entendeu? Aí você gasta um investimento, por exemplo, eu vi um vídeo da Luana Carolina e ela falava justamente sobre essa questão do gimbal. Ela investiu R$2.000 em um gimbal e era tipo um cara no estúdio dela, né, fazendo o que ela usa para gravar os vídeos dela e tal. E aí ela abriu a gaveta e tirou o gimbal. Eu queria esse gimbal, cara, dela. E ela disse, não, comprei, mas tá aí. Não uso e tal, não me serviu, né? Então entra meio que nesse ponto. E às vezes, dependendo do que você está executando, hoje é muito fácil você alugar equipamento. Pô. Você precisa estar, por exemplo, precisando de mais um kit de câmera com lente. Você não vai comprar porque você vai deixar uma câmera, uma lente parada. Né? Então você vai lá, experimenta, né? Faz a execução do aluguel, faz ali, executa o projeto, terminou, pronto, você entrega. Então, assim, muitas das vezes é falta de direcionamento com aquilo que você quer, o projeto que você vai executar. Né? Você, por exemplo, você pegar uma câmera aí, uma 2470, você grava aí com uma lente, né, 2470, você grava aí boa parte de um evento, né? Porque você tem uma lente aberta e tem uma lente ali, entre aspas, semi-fechada, 70, né? Então, assim, depende muito do que você vai executar. Entendi. Ô Edson, e se você tivesse, por exemplo, que escolher entre talento e um equipamento caro? O que realmente... E aí? Menina... E o que diferencia? Né? Tipo, e aí? Assim, na sua concepção, na sua visão, você acha que só o talento? Ou só o equipamento caro? Ou os dois? Ou... Na verdade, eu tenho um viés que eu iria pelo caráter. Por quê? Eu estou trazendo essa terceira opção, caráter. Porque, por exemplo, quando você tem um caráter, você tem a humildade de executar um bom projeto. Em que sentido? Como eu falei, meu maior assim, projeto que startou foi São João de Maceió. E aí, tipo, eu vi que não é somente o talento e não somente o equipamento. Eu estive diante de pessoas que, tipo assim, cara, esses caras são gigantes. São gigantescos. Então, por exemplo, tipo, como eu já falei aqui do Gabriel Stuart. Ele sabe fazer mágica, pô, com qualquer equipamento. Às vezes ele fala assim, bicho, eu não sei como tu consegue gravar com um celular e fazer tudo, faz aftermovie no celular, não sei o quê. Eu não tenho paciência para fazer, mas é um cara altamente criativo. Então, assim, eu não iria... O talento conta muito, lógico, a gente não vai dispensar, né? Porque em determinados tipos de projeto, tipo, você tem que ter esse feeling, você tem que ter o talento, você tem que ser rápido, você tem que saber que você vai captar. Tem que ter a visão, né? O equipamento, ele soma muito, né? Um equipamento bom
Ele... Sim, mas qual é a sua Mas não definição? faz mal. Qual é a sua definição? Menino, eu tava Você tentando tá enrolando, aqui, você tá falando. tentando enrolar, tentando Ele enrolar. deu a terceira opção já. Ó, eu iria no talento. Com certeza. O cara que é talentoso, ele está muito melhor do que... E não adianta eu pegar um equipamento e colocar na mão de um cara que não vai saber. Agora me diga uma coisa. Qual foi a maior cagada que você já fez num set de filmagem ou numa gravação e como é que você resolveu? Ah, mano, eu já derrubei refrigerante no computador de um cara que tava fazendo o after. Queimou né? o computador? Tipo, assim, parou, né? Eu já passei pela experiência de atrasar entrega, né? E tipo assim, o cliente perdeu o time. E aí, trazendo um Isso aí é mais fácil de acontecer. Trazendo um autocuidado sobre isso, porque, tipo, dependendo do projeto que você está fazendo, às vezes você é contratado ali por, um exemplo, 5, 10, 20 mil reais, mas o projeto que você está executando e que você perdeu, ele é milhões. Né? Então, tipo assim, eu já tive essa, não experiência de ser milhões, mas de perder um projeto que valeria muito para o cliente. Você sabe que um dos maiores conselhos que eu recebi quando eu montei a Elevar foi do pastor Danilo. Ele falou assim, tenha muito cuidado com as pessoas que vão trabalhar para você. Assim, busque sempre profissionais. Ou se você vai levantar pessoas, trabalhe muito essa questão do treinamento. Sim. E aí ele citou um exemplo que ele é dono da Tech, né? Uma empresa de tecnologia que, né, aqui em Maceió. E ele disse que uma certa vez ele foi fazer uma cobertura de um casamento e ele contratou uma empresa de fotografia. E aí o pessoal fez todo o registro do casamento e tal. E na hora de fazer a entrega, aconteceu alguma situação lá que perderam os arquivos. Caraca. Do casamento. E aí como é que faz uma situação dessa? No meu Casa de novo? Não tem como. Faz de novo a festa? Disse que o cara, o noivo e a noiva só faltaram endoidar. Porque assim, perderam o material. E é um grande dia, né? É um negócio único na vida da pessoa. Então, único dia e único dia. quem trabalha com filmagem tem que ter muito essa questão do profissionalismo, né? E se faltar isso aí, meu amigo... E quem você vai contratar, né? Isso. E Muito tipo, importante. não foi nem a culpa dele, foi de outra empresa que ele... terceirizada. Já aconteceu contigo perder arquivo? Já aconteceu, mas eu consegui recuperar. A gente conseguiu passar o programa e o programa recuperou e a gente conseguiu entregar a tempo. Que eu acho que, na verdade, o processo do crescimento, ele traz essas situações para você. Já teve situação que eu já passei assim na equipe, de dizer assim, tal arquivo tá dando erro. E eu já fiz de tudo para poder solucionar. E aí, pelo fato de você já ter passado por aquilo, você fala, você não fez tudo, você já fez essa situação aqui, aí a pessoa faz, eita, não fiz não, vá lá e faça, eita, deu certo. Então, tipo, os erros eles servem de aprendizado, mas também a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente erra, porque pode ser, tipo assim, nessa questão da área do audiovisual, que existe uma boa concorrência entre o mercado, né? Você precisa ter cuidado, porque um projeto lhe levanta, mas outro projeto também pode lhe derrubar, assim. E o cliente também, né? Exatamente. Uma má experiência. Quanto mais cachê o cliente tem, mais influência. Então, assim, você precisa ter cuidado quando você começa a atingir determinados ambientes, né, de grande influência com aquilo que você está entregando. Teve um episódio que a gente gravou aqui, que foi até com o João foi, acho que foi o terceiro episódio. Mas aí foi culpa minha, que a gente tava configurando as coisas e tal. E aí eu tirei o áudio do OBS. Eita. Aí a gente fez o podcast todinho. Sem áudio. 1h30 sem gravar o áudio, velho. E já era tarde, né? Já era tarde, era tipo... A gente marcou de 8, foi até umas 10 horas. Mesmo quando eu fui conferir no computador, cadê o áudio? E aí? Não, aí eu fui no banheiro como quem, né, passando... Não acredito não que eu fiz isso não. Aí voltei e dei a notícia, né? Aí ficou aquela resenha na mesa e tá, vamos gravar de novo. Aí o convidado meio... Tem uma minha filha em casa e tal, não sei o quê. Pronto, peraí. Aí pegou o celular e se ajeitou pra lá. Bora, vamos fazer de novo. Aí a gente pediu umas pizzas e tal, não sei o quê. E gravamos mais 1h30, o mesmo conteúdo. Pior que ficou igualzinho o podcast.
Ah, então foi bom. É o famoso, por exemplo, você vai dar o REC, né? Você pensa que tá gravando e dá o REC invertido. Aí você faz assim, eita, não peguei a cena. Vamos fazer de novo, só pra garantir, né? Mas aí, assim, também Foi serviu... só um ensaio. Serviu de aprendizado, porque depois desse dia aí... Manda o link. A gente faz 2 backups e tal e resolveu, né? Ó, hoje quando eu saio para fazer qualquer projeto, além de estudar a estrutura do projeto, né, da empresa que a gente vai executar, a gente faz check-up de tudo. Tudo. Se está tudo carregado, como é que tá a memória, se está tudo formatado, tudo direitinho. Então, assim, trabalhando com backup também, porque a gente sabe que pode acontecer um problema técnico, alguma coisa. Uma câmera quebrada. Exatamente. Então, assim, você sair preparado. Cartão de memória danificado. E aí a importância da entrega do tempo real. Porque, por exemplo, se você entrega em tempo real, você reduz esses níveis de acidente, esses riscos, né? Então é muito importante você fazer sempre essa averiguação e estar focado no projeto ali para tudo dar certo. Rapaz, você tem grandes histórias, viu? Por isso que as perguntas é assim. A vida. A vida ensinou, não foi? É. E, tipo, pra você, qual foi o trampo mais insano, assim? Tipo, de última hora? De grandiosidade. Isso. De última hora que você teve que dar conta e foi rápido e aquela ligeireza pra entregar, pra fazer, pra chegar no local? Rapaz, eu vou... Deixa eu ver no local. Eu tenho 2 histórias assim de trampo bem... Resuma aí pra gente. Bem rápido, mas... Acho que o mais rápido foi o que aconteceu agora na última corrida, né? Que foi a corrida do Bel Marques. Sim. Né? Foi algo assim muito em cima. Tipo, eu nunca tinha pegado a questão de corrida em si. E o projeto, ele... Por mais que a gente saiba que existe uma roteirização, mas o projeto era tipo assim... Se você fosse respirar, tinha uma roteirização para você respirar. Então, tipo assim, foi algo bem em cima para você pegar, estudar. E o mais interessante, por exemplo, assim, eu não curto muito trend. Essa roteirização, só abrindo parênteses, é você que faz ou a empresa que manda? A empresa que mandou. Certo. E aí, tipo, eu não sou muito de trend. Então, tipo assim, eles pediram a roteirização pra gente entregar e no final... Tipo assim, de forma criativa, fazer uma trend. Só que, tipo, você tinha que pegar toda a estrutura da corrida, pegar o embaixador, depois você ser criativo para fazer as ativações da marca, você ser criativo para pegar os depoimentos, porque, tipo, eu tinha indicado outra pessoa para pegar depoimento, mas aí a gente chegou lá e descobriu que cada um que é responsável por um setor, ele tinha que pegar o seu depoimento específico. Então, tinha que ser algo bem criativo. E... toda a questão de roteirização. Então, tipo assim, foi algo muito rápido para muito pouco tempo, né? Diferente, por exemplo, no São João de Maceió, a gente teve uma semana, mas era tudo muito rápido, mas a gente já sabia o que ia fazer, então, assim, terminava sendo mais rápido. A roteirização da corrida, assim, foi bem insana, porque foi algo, assim, que desafiou... Principalmente a questão da minha saúde, né? Porque, tipo assim, eu tô gordinho. Eu estou gordinho. Eu não percebi, cara. Não acredito. Não, você veio de preto, aí eu acho que deu uma estou. disfarçada. Então, assim, Eu tô usando preto, entendeu? Foi algo que me desafiou também. E outra coisa que me desafiou foi a questão de fazer uma cobertura de um casamento com um celular, que a câmera não tinha chegado. E aí tinha dado BO o videomaker tinha, assim... dado um BO com ele, e aí ele me mandou, e aí eu tava sem a câmera, e tipo, a gente sabe, gente, dá pra fazer um projeto com telefone e tal, mas tipo, a gente tá falando de um casamento, então tipo, é algo bem mais. Então assim, eu fui com base no storytelling, e fui fazendo as maiores captações ali, e tipo, o casamento foi lindo, a captação, tipo, nem a noiva acreditou que foi feito no celular, todo aquele material. Mas eu acho que esses 2, assim, foi meus 2 maiores desafios. Tipo assim, acordei e tem que fazer. Nesse do Bel, tu teve que acompanhar a galera correndo, essas coisas? Então, a gente acompanhou um trecho ali na largada e um trecho na chegada. Mas assim, eu tenho um relógio aqui, né?
que faz o batimento cardíaco, ele já tava falando, vai morrer. Porque o batimento já tava... Aí, e me despertou mais para cuidar da saúde, né? Porque, tipo, vão ter outras corridas agora. E aí, três eu tô terminando de negociar, mais 2, na verdade são 5, mais 2 já estão fechadas. Né? Então, tipo assim, eu preciso estar bem. O Edson, tu tava falando também nos bastidores que o Bel já tem 76 anos. Não, 73. 70... Mas não tem muita diferença, 73 anos. 73 anos. E o cara naquele pique, né? Aí eu tava brincando, né? Eu falei, tava eu e um colega, eu falei, cara, juntando eu e tu, a gente não dá um caldo a disposição que ele tem. Não dá, não, acho que não chega nem na canela. Porque você vê, por exemplo, algo que acontece muito na nossa área, que é muito importante frisar, né? Tipo, eu já pequei muito com isso, que é tipo o cuidado com a saúde. A gente trabalha com evento... Muito bom você falar sobre isso. A gente trabalha com o corpo e a mente, né? Mas, principalmente a mente, né? Que vem o processo criativo. O corpo a gente utiliza para executar, carregar equipamento e tal. Então, muitas das vezes a gente está segurando ali equipamentos com posturas em longo tempo errada, né? A gente tem essa exposição da luz, né? Muito no contato visual, então, tipo, muito tempo de tela, isso prejudica. Fora isso, os tempos de alimentação, né? Por exemplo, boa parte dos eventos, eles acontecem de 10 até outro dia de manhã. Então, por exemplo, quem pega muito casamento, shows de madrugada, é sempre o hambúrguer, é sempre a Coca-Cola ou a massa. Então, assim... O sono, né, também. O sono, você termina dormindo muito pouco. Eu já peguei, por exemplo... O São João de Maceió foi algo assim, absurdo, porque tipo, a gente tinha que chegar mais ou menos às 5 horas da tarde, os shows terminavam tipo 4h30 da manhã do outro dia, quando a gente terminava tudo era por volta de 5h30, aí a gente saía para comer alguma coisa e ia para casa. Aí tem a demanda do dia, porque foi uma semana e foi durante a semana. Já tem as entregas, né? Aí tem as entregas do dia, por exemplo, de outras marcas que você atende. Então, tipo, a qualidade de sono muito pouca, o cansaço mental, o cansaço físico, a alimentação muito ruim, para você ter noção. Eu tomava muito pouca água, porque tomava muito Red Bull, né? E aí tomei muito pouca água e peguei, uma semana depois eu fiquei com infecção urinária. E aí eu falei, meu Deus, eu não posso nem ficar doente, porque se eu ficar doente, tem um monte de coisa assim para deixar em dias. Né? E às vezes a gente não se preocupa, a gente está em evento atrás de evento, evento atrás de evento, e a gente não cuida da saúde, que é um fator principal para nos manter nessa área. Isso aí. Você que está em casa, curta, comente e compartilhe essa live, né? Tem a galera do Filmmaker que está acompanhando, está sendo de extrema importância esse conteúdo, dicas valiosas, né? Porque eu tenho certeza que quem está ouvindo não pode ficar sem curtir, comentar e seguir Isso. e ativar o sininho das notificações. Exatamente. Não, só essa dica aí de que o cara tem que se cuidar, pensar em sono, pensar na alimentação quando for trabalhar, projetar isso aí para o serviço que vai fazer, faz total diferença na vida do cara. Isso, às vezes essa parte é o por trás das câmeras, a pessoa em si, né? Se cuidar, se manter envolve firme, tudo, né? Tudo, não somente a questão da saúde em si, mas você tem que conciliar tempo com a família, você tem que conciliar tempo no reino, então assim, você tem que fazer toda uma logística para tudo dar certinho. Até porque não é só o evento lá na hora, só a gravação não. E o pós, a edição. Na verdade tem o pré, né? O pré, o durante, o pós, é todo um... E ainda depois o feedback lá na frente. Exatamente. Tudo isso. Edson, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Ainda tem aqui umas 3 perguntas. E eu queria saber assim de você, quais são as tendências que você acredita que vão transformar o audiovisual nos próximos anos? Boa! Então, a nossa cultura brasileira é de vários eventos, né? A gente tem eventos para tudo. Mas algo que a gente precisa observar aí, por exemplo, é o melhorar a régua, porque hoje, para se entrar no audiovisual, às vezes você tem um telefone e você se acha aí videomaker, né? E às vezes está trazendo algo prejudicial para o mercado, né? Para grandes marcas.
já atendi marcas aí que tem medo, né, dessa criação de conteúdo, porque o pessoal vende um serviço muito errado. Então, assim, tomar muito cuidado nessa evolução. A gente está numa era digital, onde, por exemplo, eu poderia tá tendo aí um crescimento absurdo dos social media, né? Então, por exemplo, a gente está aqui no podcast, então você como profissional, já como profissional, se a gente fosse colocar na balança, a gente poderia ter aqui, só aqui na mesa, uns 3 social media para cada um, né? Porque estão ali executando um projeto no celular, né? Algo mais rápido, mais objetivo. O mundo está muito rápido, né? Então, existem várias tendências que estão aí em alta, como o social media, né? Mas eu dou conselho para realmente seguir aí o projeto que você quer executar, né? Com certeza, tipo, a área de eventos em si é uma área que cresce a cada dia, né? A gente hoje encontra dia de semana mesmo, grandes eventos que acontecem. Antigamente eram finais de semana, hoje durante a semana. Observar aí o grande índice também de vídeos institucionais, né, que é algo que está crescendo muito. As empresas querem se posicionar no mercado, no digital, e aí estão precisando de conteúdos que tragam essa visibilidade para a sua marca. E aí tem que ter o cuidado também para estudar, né, trazer o conhecimento certo para você executar. Hoje a nossa empresa ela atende muita questão de eventos e shows, né? E aí a gente está com um bom público agora de posicionamento de marca para vídeos institucionais, né? Ou seja, você tem sua marca, só que você tem 20 anos de história, mas você não tem um conteúdo, por exemplo, falando da história da sua marca, onde ela está posicionada, o que ela atende, o que ela faz. Então hoje a gente também pega muito esse nicho. A gente deixou de estar criando, por exemplo, fechando pacotes para conteúdos, criações de conteúdos para empresas, e a gente está focando mais no institucional de qualidade, porque é um material atemporal, tem uma boa rentabilidade para quem está executando, e para a marca também ela não fica refém de estar sempre criando conteúdos para estar apresentando o seu produto. Show de bola. Então é muito importante estar olhando essas tendências, que é super válido, né? E fora isso, as tendências que vão aparecendo, né, durante o dia a dia. IA, muito importante, né? Hoje você consegue, por exemplo, eu tenho alguns vídeos meus que a gente consegue, tipo, colocar um frame de uma IA, né? Então a gente consegue fazer um vídeo, tipo, colocar ali aquele corte, tipo, você vai em determinado estado, e aí você quer um material, um exemplo, da bandeira do estado balançando. Hoje você não procura mais drone, na internet, né? Uma imagem de drone. De drone e tal. Então você consegue fazer todo esse frame com IA. Então, assim, tá observando, porque a IA, ela não vai extinguir o profissional. Ela vai extinguir o profissional quem não sabe atuar com ela. Então é importante estar de olho nessas tecnologias, né? É muito interessante, Muito viu? bom. Um papo ótimo hoje. Grandes aprendizados. E, Edson, para você, assim, para um jovem que quer entrar nessa área de audiovisual, não é isso? Qual o conselho que você daria? O pessoal aí que está assistindo. Olhando para a lente da verdade. Qual conselho você daria para o jovem que quer entrar nessa área de de audiovisual? cabeça para baixo. Não, tô brincando. Então, para quem quer entrar, gente, no meu caso, o audiovisual hoje, ele é minha única profissão. Ele é minha única profissão. Ou seja, existem pessoas que atuam no audiovisual para complementar a renda. E aí, às vezes, a execução do projeto não tem a vida da execução. Então, por exemplo, realmente saber se é isso que você quer. Não entrar na modinha, vou comprar um celular para fazer vídeos para empresas. Não entra nessa modinha. Realmente atue de coração, atue naquilo que você quer executar. Grandes marcas precisam desse posicionamento, e às vezes elas precisam desse posicionamento que falta em você. Então, se realmente você quer atuar nessa área, invista em conhecimento primeiramente, e depois parte aí para o equipamento. E pode ter certeza, você aí com um celular bom,
um microfone que faz uma captação boa, uma boa iluminação, você já consegue aí trilhar no audiovisual e principalmente estude storytelling, estude em história, estude a história do cliente de vocês, que é muito importante. A gente vê aí uma onda de uma galera que só quer apertar o REC, quer juntar no programa e entregar para o cliente, mas não entende a essência. Então, entenda a essência, entenda a história, entenda do equipamento que você está utilizando, com certeza você vai ser bem sucedido. Olha aí. Interessante. Para fechar, se você pudesse definir sua missão em uma frase, qual seria? Eita, muito bom. Em uma frase. Em uma frase. Minha missão é eternizar o seu sonho. Eternizar o seu sonho. Toda marca, todo projeto tem um sonho por trás de fazer aquilo dar certo. Então, eu acredito muito no eternizar aquilo que hoje a gente vê as IAs, você pega uma foto de um ente querido lá atrás, aquela foto ali preto e branco, e você trazer para uma ferramenta digital de tecnologia que faça aí essa foto ganhar mais vida, né? Mas ela teve um registro lá atrás, né? As ferramentas da atualidade, ela dá vida, né? Vida, né? Ela dá uma vida a mais aquilo. Então, assim, meu maior propósito é eternizar esse sonho, cuidar do sonho da sua marca, do seu evento, trazendo o que ele quer passar e atingir o público que o seu sonho quer atingir. Isso aí. Diga aí as suas redes sociais, pessoal que está em casa, para lhe acompanhar, lhe seguir. Vamos lá. A gente tem o Javé Digital, Instagram. A gente tem o arroba, né? Arroba Javé Digital. Javé, Jave Digital. Isso. A gente tem o meu pessoal, né? Que é o EdMove, EDH Move. Né? E a gente também tem um canal no YouTube que a gente está desenvolvendo, que também é o arroba EdMove. Isso aí. Meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Não bati agora, hein? Não bateu. Obrigado, foi um papo muito massa. E você que está em casa, até o próximo Elevar Podcast. E é isso. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Elevar.